Graça e paz. Hoje, dia 8 de janeiro de 2022, dando continuidade aos estudos sobre escatologia, iremos falar sobre as duas testemunhas. Então, Apocalipse capítulo 11, verso 3, a partir do verso 3, diz o seguinte: E darei as minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Muito bem, então, as duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? Eu vou retornar um pouco para o Antigo Testamento, em Isaías 43, que fala alguma coisa a respeito de testemunhas, né? Isaías 43, Isaías 43, 10. Diz assim, eu vou ler primeiro o início do capítulo 43 para ver a quem ele está se referindo, né? Profeta. Então, 43, 1, Isaías. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então ele está se referindo, naturalmente, a Jacó, ou Israel, ou a nação de Israel, né? Está se referindo à nação de Israel. E no verso 10 de Isaías 43, ele diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais, creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. E no verso 12, na sequência aí, diz assim: Eu anunciei, salvei e o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Novamente, né? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Então, Isaías 44, 8 diz o seguinte, e aí vamos ver, Isaías 44, verso 1, para ver a que ele está se referindo, né? Isaías 44, 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Agora, verso 8. Não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então não vou-lo fiz ouvir, e não vou-lo anunciei. Vós sois as minhas testemunhas, novamente, vós sois as minhas, está se referindo a Israel, a nação. Porventura há outro Deus fora de mim? Não, não há outro rocha que eu conheça. Então, Deus fala para Israel, a nação, vós sois as minhas testemunhas. E quando chegamos no Novo Testamento, Atos 1:8, Jesus se dirigindo aos seus apóstolos, ele diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, agora que Deus no Antigo Testamento chama Israel, vós sois as minhas testemunhas, agora Jesus está falando para os apóstolos, vocês serão minhas testemunhas. Os apóstolos, né? Naturalmente, os apóstolos são os cabeças da igreja, o fundamento da igreja, né? As colunas da igreja. Então, por extensão, já que ele está falando dos apóstolos, pode ser a igreja toda. Mas agora vamos então para Apocalipse 11. Apocalipse 11, a partir do verso 3, ele disse: E darei as minhas duas testemunhas. O que ele fala aí?
duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias. Então, o tempo de duração do ministério das testemunhas, 1260 dias, equivale a 3 anos e meio. 3 anos e meio. É a duração do ministério, isso é importante guardar, né? Será que já começou o ministério das duas testemunhas? Mas primeiro vamos descobrir quem são elas, né? Aí diz aí que elas profetizarão 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, vestidas de saco. Essa expressãozinha aí, vestidas de saco, à luz do Antigo Testamento, principalmente, né? Vestido de saco é anunciação assim, de auto-humilhação, né? De quebrantamento. Há um quebrantamento, né? Eu lembro que quando Mardoqueu soube que houve um decreto para que todos os judeus fossem exterminados, no livro de Esther, ele se vestiu de pano de saco. Também Acabe se vestiu de pano de saco quando Deus o repreendeu severamente por meio do profeta Elias. Então, essa questão que as duas testemunhas profetizarão, é interessante que a expressão que ele usa é essa: profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Então, essas duas testemunhas, elas estarão vestidas de saco numa atitude de quebrantamento, de humilhação, auto-humilhação, contrição. Essa é a situação que elas profetizarão. Vou guardar essa expressão profetizar. E aí, vamos ver aí quem são as duas oliveiras. Eu vou buscar um texto lá do Antigo Testamento. Quem são essas duas oliveiras, né? Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4. Zacarias 4, verso 3, diz assim: Josué, vestido de veste suja... Não, 4, né? Eu estava lendo o 3. Então assim, 4, 3. E por cima dele duas oliveiras. Duas oliveiras. Lá Apocalipse 11, né? Estas são as duas oliveiras. Aqui está. E por cima dele duas oliveiras. Uma à direita do vaso de azeite, outra à sua esquerda. Saltando para o verso 11, diz assim: Respondi mais dizendo-lhe: Que são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse: Que são aqueles dois ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou dizendo: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, senhor meu. Então ele disse: Estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, as duas oliveiras, os dois ramos de oliveira, o anjo diz aí para o profeta Zacarias: Estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Eu já tive na minha mão um livro que há muitos anos, que eu não sei, aliás, eu peguei esse livro emprestado de alguém. Foi de um pastor, e eu li esse livro, não lembro nem se li todo, mas até o nome do livro era Os Dois Messias. E pouco que eu lembro, dizia que havia uma parte dos judeus, do judaísmo, que acreditava que haveria dois Messias, por causa dessa expressão aqui, que estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Porém, já assim, para não gastar muito tempo nesse ponto, eu já quero adiantar que eu sei quem são os dois ungidos, né? E esses dois ungidos aqui que Zacarias está falando são Moisés e Elias. Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Então, nessa mesma linha de pensamento, Apocalipse 11, quando ele diz: Estas são as duas oliveiras, ele está se referindo às mesmas figuras, né? Moisés e Elias. E essa expressão Moisés
e Elias, aliás, Moisés representa a lei, Elias representando os profetas, ela está repetida várias vezes no Novo Testamento, assim, a lei e os profetas, Moisés e os profetas, e significa todo o Antigo Testamento, né? Todo o Antigo Testamento significa o judaísmo, que são representados por Moisés e os profetas, né? A lei e os profetas. Eu sei que muitas vezes, tecnicamente falando, na teologia, a gente divide de outra maneira, organiza o Antigo Testamento de outra maneira, e uma vez Jesus falou a lei, os profetas e os salmos, né? Então, acrescenta aí a hagiografia, que são livros que nós chamamos de livros poéticos, mas muitas vezes é só assim, a lei e os profetas, Moisés e os profetas. Então, eu creio que o que João está falando aqui no Apocalipse é que essas duas testemunhas são Moisés e Elias, ou seja, a lei e os profetas. A lição que ele vai fazer na sequência aí, ele vai descrever exatamente o ministério de Moisés e o ministério de Elias. Veja só. Verso 5. Quem lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Ou seja, isso aconteceu com Elias. Estes têm autoridade para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Elias, aconteceu com Elias. E tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue. Moisés. E para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Moisés. Né? Só que em Apocalipse 11:4 ele diz: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais. Então ele já deu duas dicas da interpretação, né, para se descobrir quem são as duas testemunhas. Primeiro, as duas oliveiras. Eu estou mostrando aqui que essas duas oliveiras se referem à lei e os profetas. Ou seja, todo o Antigo Testamento. Ou o judaísmo, né? E agora ele vai dizer: e os dois castiçais. Aí nós temos que descobrir qual é o sentido de castiçal, né? Por acaso, o Apocalipse, eu sempre digo que o Apocalipse é o livro que tem mais chave de interpretação da Bíblia, porque creio eu que dentro da Escritura a revelação é progressiva. À medida que avança para o final da Bíblia, mais chave de interpretação, o chave hermenêutica, como quiser chamar, eles vão sendo reveladas. Então, eu creio que o livro de Apocalipse é o livro que possui mais chaves hermenêuticas, chave de interpretação da Bíblia, E aqui eu vou mostrar uma delas, que nós temos que descobrir qual é o sentido de castiçal, porque ele está dizendo que essas duas testemunhas são, além de serem as duas oliveiras, são também os dois castiçais. Então, Apocalipse 1:20. Apocalipse 1:20 diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, interpretou aí, deu o significado, elucidou o significado de estrela, né? São os anjos. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, aí está o sentido de castiçal. Os 7 castiçal que viste são as 7 igrejas. Então, castiçal é a igreja. Em Apocalipse 11:4, ele diz que as duas testemunhas são os dois castiçais, ou seja, duas igrejas. E durante muito tempo eu fiquei tentando descobrir, bom, já que castiçal é igreja, e ele está falando que as duas testemunhas são dois castiçais, então são duas igrejas. E eu me perguntava, mas que igrejas são essas? Que duas igrejas são essas? Cheguei até a pensar algumas vezes que era a igreja judaica e a igreja gentílica. Depois descobri que não é, pelos motivos óbvios que eu já falei anteriormente. E aí, hoje eu tenho uma convicção, né? As duas igrejas que estão aqui sendo representadas nas duas testemunhas
são as duas igrejas do Antigo Testamento, ou seja, a lei e os profetas. Ou seja, é a igreja judaica. A igreja judaica que é dividida nessas duas partes, né? A lei e os profetas, Moisés e os profetas, representado por Moisés e Elias aqui. Ou seja, as duas testemunhas são a igreja judaica. Como eu disse que a igreja gentílica foi tirada da terra, até o capítulo 6 de Apocalipse, a igreja gentílica foi tirada da terra, e aí no capítulo 7 aparece já se apresentando a igreja judaica, nos 144 mil são a igreja judaica que foram ali ungidos. Essas duas testemunhas é essa igreja judaica que é introduzida no capítulo 7, através da 12 mil de cada tribo, aquilo, o Espírito Santo entrou neles, foram selados, né? Agora ela se apresenta aqui na figura dessas duas testemunhas, sobre esse aspecto da lei e dos profetas, o judaísmo. Eu quero retornar um pouco aqui para Mateus 11, que algo que Jesus fala em Mateus 11, Mateus 11:13, ele diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Olha só, ou seja, até João, quando essa expressão aparece na Bíblia, até, aí para, né? Então, e a expressão que ele usa é a mesma que está em Apocalipse 11, profetizaram. Nos dias da sua profecia, lá diz, aqui diz, todos os profetas e a lei profetizaram até João, ou seja, João Batista. Então, essas duas testemunhas que profetizaram até João são a lei e os profetas, que ele está dizendo aqui, né? Todos os profetas e a lei profetizaram até João. E aí eu destaco essa palavrinha profetizaram, né, para o aspecto profético. Mas Lucas diz de outra maneira, mas mais até extensa, e vamos ver lá em Lucas 16:16, e vai dizer o seguinte, olha só, Lucas 16:16. A lei e os profetas, né? Aqui está a lei e os profetas, né? Poderia ser Moisés e os profetas, mas a lei e os profetas. A lei e os profetas duraram até João. Aqui ele não usa profetizaram, mas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então, quando diz até João, estabeleceu um limite, né? A partir de João Batista, não se aplicaria mais, creio que no sentido da salvação, a lei e os profetas, mas o anúncio, né? É anunciado o reino de Deus, a palavra anunciar, é a palavra evangelizar, é um derivado daí. Porque agora crer em Jesus, é pela fé em Jesus, é por isso que a Apocalipse fala repetidamente sobre a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Então, João Batista estabeleceu um limite. A partir dali, a lei e os profetas, de certa maneira, eles pararam de ser o padrão, né, pelo menos da salvação. E aí eu estou entendendo que, na medida em que abriu-se um parêntese, né, que é o parêntese da graça, a salvação dos gentios, a igreja gentílica, que vai chegar a hora que vai se fechar, eu estou entendendo então que quando a igreja gentílica é tirada da terra, esse parêntese pode estar se fechando, pelo menos na direção dos gentios. E aí, novamente, se levanta a igreja judaica, em Apocalipse 7, que aqui é representada nas duas testemunhas. E eu até me pergunto, mas não tenho certeza, mas levanto essa lebre, será que aquele até João, que Jesus fala nos evangelhos, a partir da retirada da igreja gentílica da terra, ele não recomeça a história dos judeus aqui, na forma dessa igreja judaica, que agora o Espírito Santo sela, o Jesus sela com o Espírito Santo, que é assim que acontece, né? Então, e é apresentado aqui na forma dessas duas testemunhas. Então eu quero lançar essa ideia, porque uma certa vez, acho que há muitos anos, eu assisti num filme evangélico e apresentava dois velhões, né? Dois velhões com jeito de profeta lá em Jerusalém, profetizando, colocando fogo pela boca, porque aquelas pessoas que fizeram o filme,
elas interpretaram literalmente essas duas testemunhas como dois homens, ou dois profetas, que na verdade são dois profetas, é Moisés e Elias, só que não é uma questão de literal, aqui é Moisés e Elias são representados na figura da lei e dos profetas, e a igreja judaica na sua totalidade que está representada nas duas testemunhas, que irá novamente assumir o protagonismo, acredito que não está muito longe esse dia, desmistificando a história de que as duas testemunhas são duas pessoas. Não são duas pessoas, são duas igrejas. Por isso que ele diz, vocês são dois castiçais. E ele diz, Apocalipse 20, castiçal é a igreja, né? Os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então, as duas testemunhas são duas igrejas judaicas, sob esse aspecto da lei dos profetas de Moisés e os profetas. E aí, quando ele acaba de descrever o ministério de Moisés e de Elias, em Apocalipse 11, ele vai dizer no verso 7, quando acabar o seu testemunho, olha aí, 3 anos e meio, 1260 dias, né? A besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Sempre digo que essa expressãozinha aqui é semelhante a Apocalipse 6:1, quando diz que o cavaleiro do cavalo branco saiu vencendo e para vencer. É muito semelhante, as outras palavras é quase a mesma coisa. Ele lá, me parece que lá em Apocalipse 6, o anticristo vai vencer a guerra gentílica por meio do martírio, do genocídio. A gente vê lá, 1/4 da terra será morta lá. E aqui vai se repetir a mesma história, porque essas duas testemunhas que creio eu são a igreja judaica, desse aspecto da lei dos profetas, ela também será martirizada pelo anticristo, porque aqui está claramente, a besta que sobe do abismo é o anticristo, fará guerra a duas testemunhas, ou seja, a igreja judaica, e os vencerá e os matará. Esse aqui é o desfecho, né, da igreja judaica também. E aí ele continua dizendo, e jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Eu tenho me perguntado, por aí, a grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Eu tenho ficado na dúvida assim, será que essa grande cidade é Roma? Ou será Jerusalém? E aqui eu acredito que é realmente Jerusalém. Nesse caso aqui, essa grande cidade, né? Jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Se dissesse aonde o seu Senhor foi crucificado, sabemos que seria Jerusalém. Só que ele diz assim, onde o seu Senhor também foi crucificado. Dentro dessa estrutura gramatical, literária, poderia até se entender que seria Roma, né? Porque Jesus foi crucificado em Jerusalém, mas os seus discípulos, muitos dos seus discípulos, eles foram crucificados em Roma, né? Nero colocou os cristãos para servirem de tochas, crucificados e tais, todo aquele martírio que houve lá. Mas eu creio que aqui essa grande cidade, onde os corpos das duas testemunhas ficarão expostos em praça pública, é Jerusalém. E aí, eu quero citar um versículo que está em Lucas 13:33 para respaldar essa minha afirmação aqui. Então, vamos lá. Lucas 13:33. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Isso Jesus falou, né? Não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Tem outro texto onde Jesus diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Então, Jerusalém é a cidade por excelência, onde os profetas são mortos. O próprio Senhor Jesus foi morto em Jerusalém. E essas duas testemunhas, que na verdade são dois profetas, porque lá o texto vai dizer, né, que olha só o verso, Apocalipse 11:10, diz assim, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes dois profetas, os dois profetas, tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então, eles são dois profetas, Jesus era profeta, os profetas são mortos em Jerusalém. Então,
os corpos das duas testemunhas jazerão na praça da cidade de Jerusalém. A grande cidade aqui, eu acredito que seja realmente Jerusalém. Aí vai dizer, 11:9. Não, aí já li, né? Não, 9 é. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam mortos, que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. Ou seja, os corpos ficarão insepultos, né? Expostos em praça pública, na praça da grande cidade de Jerusalém. Aqui eu creio que seja Jerusalém realmente. E aí vem, no verso 11, diz assim: depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que ouviram. Aqui é a ressurreição, né? Nós estamos vendo aqui que quando Paulo fala da ressurreição dos santos, lá em 1 Tessalonicenses 4, eu sempre imaginei assim, que os sepulcros se abrirão. Nesse caso aqui, não se abrirão sepulcros, porque os corpos das duas testemunhas não serão sepultados, ficarão expostos em praça pública na cidade de Jerusalém. É que eu diria, judeus messiânicos, esses são os judeus messiânicos. Essas são as duas testemunhas, é a igreja judaica, sob esse aspecto de Moisés e Elias, ou a lei e os profetas, é a igreja judaica, que são as duas testemunhas. Aí diz aí, verso 12: e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Eu acho interessante que essas duas expressões vêm aqui. No final do verso 11 diz: e caiu grande temor sobre os que os viram. Então essa expressão me parece que há uma ênfase aqui. Os que os viram. Então, viram as duas testemunhas ficarem em pé, né? Ressuscitarem ali naquela praça e ficarem em pé. E o final do verso 12 diz assim, que eles subiram, né? E assim, e os seus inimigos os viram. Essas expressões aqui me faz mudar uma concepção a respeito do arrebatamento da igreja. Isso aqui é o arrebatamento da igreja que ele está descrevendo aqui, né? Por essa ótica. Que quando o profeta Elias ele foi arrebatado ao céu, que Eliseu fez um pedido, ele disse assim: se tu me vires quando eu for tomado de ti, te será dado o desejo, né, o pedido que você fez. Se não me vires, não será dado. E aí, de lá enfatiza o fato que Eliseu viu, né, carros e cavaleiros de fogo arrebatarem Elias e levarem para o céu. Mas a questão é que ele viu, né? E aqui 2 vezes ele fala que os seus inimigos viram quando as duas testemunhas foram ressuscitados, os seus corpos estavam na praça, e quando eles subiram para o céu, eles viram. E o outro texto que eu me lembro é no primeiro capítulo de Atos, quando Jesus ele foi subindo para o céu, né? Os que ouviram, os que estavam vendo, foram acompanhando com o olhar Jesus subindo, acredito que lentamente. E aí até que uma nuvem o encobriu, foi que eles pararam de vê-lo. Então, essa concepção sobre o arrebatamento da igreja, que isso é uma coisa assim instantânea, súbita, que as pessoas vão sumir, não tem base bíblica. Eu acredito que o arrebatamento da igreja vai seguir esse mesmo modelo. A igreja vai subir lentamente, porque os seus inimigos vão ver a igreja subindo. E vai ser lentamente. A igreja vai ser lentamente. Eles vão ser vistos, né? Eles vão ser vistos. Os inimigos, os que os mataram, né? Os perseguidores da igreja, agora a igreja judaica, eles vão ver a igreja subindo lentamente. Isso vai trazer medo, né? Porque os seus inimigos viram. Então, mas eu quero deixar claro aqui, né? Quem são realmente as duas testemunhas? As duas testemunhas são a igreja judaica, os judeus messiânicos, que hoje já está se formando aí, na forma da lei e dos profetas, Moisés e Elias, cujo ministério a igreja judaica vai realmente representar, né? É aquela mesma unção. E aí no verso 13 ele vai dizer o que acontecerá agora com os ímpios, com os que perseguiram a igreja, martirizaram a igreja, né? Os seguidores do anticristo. Então ele vai dizer aí, naquela mesma hora houve um grande terremoto. Agora
né, os inimigos já estão, isso já é o castigo de Deus sobre aqueles que perseguiram a igreja e martirizaram a igreja, né? Veja que a besta que sobe do abismo, que é o anticristo, que vai estar liderando essa perseguição contra a igreja, que é a igreja judaica, e caiu a 10ª parte da cidade, aqui no caso a cidade é Jerusalém, que está mencionado aqui, né? E no terremoto foram mortos 7.000 homens. Eu sempre digo, no World Trade Center, 3.000 americanos foram mortos. Não sei se é só americano, talvez de outra nacionalidade também, né? Mas foram 3.000, e aqui está falando de 7.000 nesse terremoto. Os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu. É interessante que aqui eles deram glória, né, porque eles viram a igreja judaica, as 2 testemunhas, ressuscitando na praça pública. Os corpos estavam lá, de repente ressuscitaram. Eles viram a igreja judaica subindo lentamente. Os inimigos viram eles subindo lentamente. E agora eles viram um terremoto que se abateu sobre Jerusalém. Então eles ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Eu acho interessante porque que aqui está dizendo que quando eles viram isso, eles deram glória ao Deus do céu, porque em outra parte do Apocalipse, antes daqui, ela vai dizer assim, que mesmo debaixo de grande sofrimento, os ímpios não se arrependeram, né, dos seus pecados. Mas aqui, eles deram glória a Deus do céu, provavelmente eles estão aqui se arrependendo, só que eu acredito que é tarde demais, né, porque aqui acho que não haverá mais salvação mediante eles se converterem, porque estão vendo o que está acontecendo aí sobrenatural, né? Então, eu deixo aí então essa reflexão a respeito das 2 testemunhas, porque para mim se encaixa perfeitamente, né, dentro dessa ideia de que as 2 igrejas, primeiro é a igreja gentílica que é tirada da terra, e agora a igreja judaica, que aqui é representada nas 2 testemunhas, que são tirados também pelo martírio, para concorrer com outras interpretações aí, né? Então que os irmãos reflitam e vejam o que vão escolher, né? Aceitar aí. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.